Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim nesse vídeo hoje trazer mais um episódio de Caça ao Tesouro. Faz algum tempo que eu não trago vídeos dessa saga pra vocês. Mas enfim, vim trazer essa parte 15. E só pra contextualizar então, no vídeo anterior a gente falou sobre a grande treta com o do Flamingo. Se vocês não viram, vão assistir os outros vídeos, se você tá por fora da história. Mas se você já assistiu o anime também, então sua experiência não vai ser tão impactada. Mas nesse vídeo nós vamos falar da treta com a Imperatriz do Mar, Big Mom. Mas antes de começar realmente o vídeo, eu vou pedir, se você não é inscrito no canal, não esqueça de vir fazer parte da turma e deixar aquele like que sempre me ajuda na divulgação do vídeo. Mas sem mais delongas, roda aí a vinheta pra gente falar de One Piece. Tá, então nessa parte da história a gente chega no arco de Zou. E se passa em um elefante. Isso mesmo, um elefante. E é um elefante muito velho que carrega uma vila em suas costas, a vila de Zou. Então esse lugar ele é habitado por um povo chamado Mink, que são animais falantes, tipo o Chopper do grupo do Luffy, né? Então quando os Chapéus de Palha chegam ali naquela ilha, só pra contextualizar, os Minks eles tinham acabado de lutar contra o Jack, que é um capanga do Kaido, que é o outro imperador do mar. O Sanji, que estava desaparecido do grupo, tinha sido convocado pela sua família Germa 66 para se casar com a Pudim. Purim, na verdade o nome dela acho que é Purim, mas eu falo Pudim, que eu acho mais legal. Que é uma das filhas da Big Mom. Basicamente essas duas famílias elas estavam fazendo um casamento arranjado entre os dois para unir força desses dois reinos, no caso, né? Já vou avisar que eu não gosto muito desse arco de One Piece por alguns detalhes que mais pra frente vocês vão entender. Mas antes de continuar, eu vou pedir, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, não perde tempo, me segue lá, vai estar aparecendo aqui no vídeo e eu vou estar deixando linkado lá embaixo na descrição também, para você acompanhar um pouco da minha vida por lá também, que eu sempre tô postando outras coisas de cultura pop e mais da minha vida, então dá uma olhada lá. Mais ainda naquela ilha dos Mink, descobrimos que o Momonosuke ele é o herdeiro lá do país de Wano, que atualmente está sob o domínio do Kaido, que é o outro imperador do mar. E aquela ilha basicamente tem muitos samurais, é como se fosse um negócio meio do Japão mesmo. Então nesse momento eles formam uma aliança entre os Mink, os piratas e os samurais, que estão todos reunidos ali no elefante. E eles se unem para derrotar o Kaido. Então logo depois disso a gente chega no arco Whole Cake, que é o que eu não gosto, que eu considero bem chato. Mas já explico melhor para vocês porque eu tenho essa opinião. Então os Chapéus de Palha eles vão no intuito de resgatar o Sanji. E afinal teve que voltar lá para a família dele e tal, como eu já falei. E aqui vem uma coisa que eu não gosto muito desse arco, porque os Chapéus de Palha eles se dividem novamente. Então a Robin, o Frank, o Usopp e o Zoro, junto com o Law e também outros samurais, eles vão com um destino ao Wano para já seguir com o plano de derrotar o Kaido. E dois Minks, né, a Carrot, que é uma coelha, e o Pedro, que é uma onça, eles acompanham o Luffy no resgate ao Sanji. Ou seja, esses personagens que não foram para o Wano vão aparecer novamente aqui com a Big Mom nessa treta. Então os Chapéus de Palha eles desembarcam em Tortland, num arquipélago ali que contempla a ilha do Whole Cake. Agora eles se encontram atualmente na Floresta da Sedução. E nessa floresta eles têm um confronto com o Charlotte Cracker, que é aquele homem biscoito, e a Charlotte Brûlée, que é tipo uma bruxa esquisitona. E é óbvio que os Chapéus de Palha ganham essa luta inicial ali do arco. Então logo em seguida já aparece a Big Mom, que vai lutar ali com o Brook, por conta dele ter ido fazer umas cópias daquela pedra lá, do Poneglyph. Então ele foi fazer uma cópia para eles terem acesso à informação, e é quando ele treta com a Big Mom.
o Jinbe chega e ajuda ele, e a missão foi cumprida, porque afinal o Brook ele conseguiu fazer a tal das cópias. Enquanto isso, o Sanji ele se reúne com a sua família e descobrimos um pouco mais sobre o passado do Sanji naquele lugar, né? Então os seus irmãos eles são alterados geneticamente, porém o Sanji ele é uma falha dessa mudança, né? Ou seja, ele é apenas um humano normal. Só que o pai do Sanji ele ficou revoltado com essa fragilidade, pois afinal foi ele que fez essa mudança genética nos filhos. E nesse intuito ele vai e prende o Sanji no calabouço, né, um belo de um filho da mãe. Mas graças à sua mãe, né, o Sanji, ele consegue ali aprender o que é ser gentil e a bondade, né. E com a ajuda de sua irmã ali, o Sanji consegue fugir desse reino do pai dele, do Jarma 66, né, da família dele, ele vai embora. Que é depois que vem toda aquela outra parte do Sanji lá no Baratie, que ele encontra o outro pai dele, depois vem tudo depois disso. Então isso é uma história que se passa antes da história que a gente já conhecia do Sanji. Então a família do Sanji basicamente está ameaçando ele, como belos filhos da mãe que eles são, estão ameaçando ele em matar o outro pai dele, né, pra quem não sabe. E nesse quesito ele se recusa a voltar pro bando dos Chapéus de Palha. Então o Luffy ele faz uma promessa que ele não vai mais se alimentar enquanto o Sanji não voltar pro bando, e sabemos que o Luffy come muito, então isso foi realmente muito pesado. Logo após isso, o Luffy ele se une com alguns inimigos da Big Mom ali, uns carinhas da máfia lá, com o intuito de matar a Big Mom. Em uma festa do chá que a Big Mom deu ali, em comemoração ao casamento da Pudding, o Luffy entra em ação e ataca a Big Mom na festa com os seus comparsas. Só que eles falham drasticamente nessa missão. Após isso, começa então uma perseguição contra os Chapéus de Palha e seu grupo. Então, ali na ilha, em meio ao caos, Pedro ele se sacrifica para ajudar na fuga dos Chapéus de Palha. Logo após isso, então, acompanhamos a grande luta, assim, fantástica desse arco, que é do Katakuri contra o Luffy, que é uma luta bem intensa. Para quem não sabe, ele é um dos filhos da Big Mom, ali do patamar mais forte, assim. E ele tem um poderzinho bem chato, que é a capacidade de conseguir ver o futuro, graças à Akuma no Mi que ele possui. E é uma luta muito intensa entre os dois, só que o Luffy sai vitorioso. E após isso ele consegue então escapar ali das mãos da Big Mom, só que ela consegue deteriorar um pouco o navio Sunny. Ela fica hipnotizada com o bolo que o Sanji fez para ela. Então os Piratas do Sol, né, os Homens Peixe, chegam para ajudar o Luffy. E o Jinbe agora entra de vez para o bando, abandonando de vez a Big Mom, que eles, para quem não sabe, né, nos vídeos anteriores eu falei até, que eles tinham meio que um acordo ali, uma aliança. Então enquanto os Chapéus de Palha vão embora, né, agora com o Sanji, o Jinbe ele tem que ficar para ajudar os outros Piratas do Sol, né, os Homens Peixe. Só que o Luffy combina dos dois se encontrarem lá em Wano agora. Então logo após isso a Big Mom ela basicamente fica puta com tudo que aconteceu ali, né, na ilha dela, toda essa confusão. E ela promete vingança. Ela liga pro Kaido e ela promete que vai até Wano para capturar a cabeça do Chapéu de Palha. Então, por todo esse transtorno causado nesta ilha, o Luffy recebe uma recompensa de 1,5 bilhões de berries. Então, assim, basicamente o contexto geral da história é este. Agora eu vou falar um pouco mais da minha opinião do porquê que eu não gosto tanto desse arco. Primeiramente, o arco da Big Mom não conclui de certa forma a história como os anteriores. Teve uma coisa que eu esqueci de falar também. Naquela Floresta da Sedução, então a Nami tinha ganhado um cardzinho lá da Lola, lá naquele outro arco de Trillium Bark, que é outro que eu também não curto muito. E porque tem uma irmã da Lola que tem umas paradas assim. Mas enfim, voltando pra conclusão. Eu não curto tanto esse arco porque, primeiramente, se você comparar com os outros arcos, sempre no final eles concluem a história, ou seja, o Luffy consegue derrotar o grande vilão ali, e daí vem a recompensa e tal. Então aqui nesse arco já muda um pouco, porque de fato ele não conseguiu derrotar a Big Mom, porque vai ser concluído no próximo arco. Então eu já achei isso um pouco mais inferior aos outros arcos.
E outra coisa também é que esse arco ele é muito fantasioso. Então ele é muito parecido um pouco com o lá de Trillium Bark, que é outra que eu também não curto muito. Então eu já falei aqui no vídeo, se vocês quiserem ir ver, dá uma olhada lá. Mas ele tem algumas peculiaridades muito parecidas com aquele arco. Então eu já não curto tanto, porque ele acaba sendo muito fantasioso, muito infantilizado, sabe? Aquela questão dos alimentinhos falando e... Enfim, é minha opinião, não sei o que vocês acham, comenta ali se vocês concordam comigo ou não. E sem falar que eu não gosto da personagem da Big Mom desde o momento que ela apareceu, tipo, não é uma personagem que eu curto muito de antagonista. Então pra mim que juntou todas essas questões em um arco só, que acabou não deixando tão interessante. Então tem coisas legais nesse arco, tem algumas poucas coisas legais. Da parte do sangue, algumas coisas são mais interessantes. Mas no geral, no contexto, tipo, pegando do arco completo, não é um arco que eu me identifico muito, que eu gosto muito da história, sem falar também que os Chapéus de Palha se dividem, né? Então a gente não acompanha todos eles vão se encontrar só agora no próximo arco. Então esse arco, ele além de tudo isso, ele é meio que de certa forma, uma introdução pro próximo arco, sabe? Então, assim, não me identifiquei muito. Mas esta é a minha opinião. Eu vou falar pra vocês também acompanharem essa saga de Caça ao Tesouro, se você gosta de One Piece. E o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça também de deixar aquele like, que sempre me ajuda. E até o próximo episódio, né? Continuando essa saga. O próximo vai ser em um ano. Então, espero vocês no próximo vídeo. Até uma próxima e tchau! "あらゆる自主がつらい